Sejam bem-vindos, rapaziada. Vamos juntos para falar sobre alguns conceitos básicos de finanças. E tu vai ver que é bem tranquilo. São aquelas questões que eu digo para você sempre, você tem que acertar na tua prova. Muito fácil, muito tranquilo. E tu vai ver que a gente vai passar por isso sem maiores problemas, tá? Seja bem-vindo, tamo junto e vamos te lembrar que, se você tiver qualquer dúvida, tá aqui todos os meus canais de comunicação, redes sociais também, canal do YouTube, que lá tem bastante dicas complementares para você, tá? Se inscreva lá que é bem legal. Ok. Partindo disso, cadê meu mouse? Está aqui, obrigado, mouse. Vambora. O que a gente vai ver hoje, né? As taxas de juros nominal e taxa de juros real, capitalização simples e composta e também taxas equivalentes e taxas de juros proporcionais. Sem mais enrolação, vamos entender o seguinte, olha só, o que é uma taxa nominal? Taxa nominal é aquela que é informada, né? Então, por exemplo, olha, nominalmente o teu CDB rendeu 8% no ano. Ok, isso é bom, vou voltar aqui, isso é bom ou isso é ruim? Eu ganhei dinheiro de fato ou não? A questão básica aqui é o seguinte, muito mais que comparar com outros produtos, é entender, por exemplo, o quanto que a inflação foi nesse período. Porque, por exemplo, a inflação no período foi 30%. Bah, isso aqui foi uma bosta, então, porque o que é inflação, né? É aumento do preço dos produtos. Então, o que acontece? Os produtos que... Então, eu peguei meu dinheiro e guardei num CDB para comprar, depois de um ano, um determinado produto. Então, o que acontece na prática é o seguinte, vamos lá. Tinha dinheiro para comprar uma TV, tá? Olha, mas eu queria comprar só daqui a um ano. Não queria deixar o dinheiro parado. O meu dinheiro que estava no CDB rendeu 8%, ou seja, cresceu 8%. O preço da TV, em média, vamos supor a inflação, subiu 30%. Porra, tô ferrado, porque na prática a minha aplicação não cobriu nem a inflação. Ou seja, eu perdi dinheiro, né, nessa aplicação. Devia ter comprado a televisão. Então, tem que entender o quanto que é a inflação no período. Então, a taxa nominal é aquela que ainda não considerou a inflação. Pô, beleza, então vamos ver quanto é que foi a inflação nesse período, nessa brincadeira que eu fiz? Eu tenho que tirar a inflação de 4% no ano. Pô, Lucas, barbada, né? 8% menos 4%, 4%, né? Foi minha, que se chama de taxa real. O que é a taxa real? É a taxa de verdade que eu ganhei, ou seja, a taxa após a inflação. É assim? Não, não é bem assim. Por quê? Se a gente for observar, olha aqui quanto é que deu. Ó, se eu pegar os 8% da taxa nominal, quanto que nominalmente rendeu, menos 4% da inflação, eu chego a uma taxa real, ou seja, a taxa real é aquela após a inflação, ok? Após a inflação. Chego aí numa taxa real de 3,85. Não, como assim, Lucas? Que cálculo é esse? Ah, tem pegadinha aí, eu já sei. Olha só, presta atenção. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, quando a gente está falando de cálculos de taxas, não é simplesmente 8 menos 4, como uma conta normal de padeiro, digamos assim, que nem eu brinco em sala de aula, ok? Quando eu falo de taxas, eu tenho que fazer 1 mais a taxa vezes 1 mais a taxa, mais ou menos assim, quer ver? Ó, deixa eu pegar aqui aqui tá mais em branco, tá? Sempre que eu quiser somar taxas, ok? Eu tenho que fazer 1 mais a taxa vezes 1 mais a outra taxa. Então, para somar, eu multiplico, tá? 1 mais a taxa, ok? Sempre que eu quiser reduzir, ou seja, diminuir, ou subtrair, né? Vou falar o termo certo aqui. Sempre que eu quiser subtrair, eu tenho que fazer 1 mais a taxa dividido por 1 mais a outra taxa. Ou seja, o que eu tenho que fazer aqui nesse caso é 1 mais a taxa nominal dividido por 1 mais a inflação. Basicamente é isso, ok? Então, com taxas eu tenho que usar esse 1 mais a taxa, ok? Essa é a ideia básica. Então, o que vai acontecer na prática é o seguinte, vai ficar 1,08, né? 8%. O que é 8%, né? 8%, ó, 8%, 8 dividido por 100, 8%, ou seja, 0,08, né? Então, 1,08 dividido por 1,04, ok? Que é os 4% da inflação. Se pegar isso aqui, se a gente dividir, colocar na calculadora, e claro, a prova lá não cai cálculo, tá? Assim, mas vamos lá. Vai dar 1,0385. E vamos lembrar que a gente colocou de forma artificial, né? Esse 1 aqui, esse 1 entrou de forma artificial aqui. Então tem que tirar esse 1,
porque ele é um intruso ali, ou seja, 0,0385 ou 3,85%, né, em forma percentual, né? Que lembra que quando eu tinha aqui 8%, né, para achar a taxa unitária, eu dividi por 100, ou seja, 0,08. Quando eu tenho 0,08 e quero voltar para esse cara de percentual, só fazer vezes 100. Então, 0,0385 vezes 100, 3,85. Ok, mas não precisa saber nada dessas formulazinhas, só para tu entender mesmo onde é que vem a questão, tá? Então, precisa entender o seguinte, sempre que eu tiver, então, taxa nominal de 8, né? Taxa nominal de 8, menos a inflação de 4, seria 4, ok? Ok, mas a taxa real é sempre um pouco inferior à subtração normal, ou seja, 3,85 aqui quando eu estou falando de taxas. Então, tem que levar para a tua prova isso, a taxa real é sempre um pouco inferior ao que seria o resultado da subtração natural, tá? Então, quero ver a fórmula é essa aqui, tá? Então, ali, ó, 1 mais a taxa aparente sobre 100, né? Por isso que eu lembro que eu chego em 0,08 aqui, né? Então, é 8 sobre 100, que eu falei antes ali, e 1 mais a inflação sobre 100. Ok? Então, essa é a taxa real. A taxa real vai ser sempre um pouco inferior à subtração normal, né? Que seria 8 menos 4, tá bom? Essa é a ideia. Outras coisas importantes são o seguinte, bem conceitos mesmo, tá? Juros simples e juros compostos. Vamos lembrar que, via de regra, aí não tem cálculo dentro da prova dessas questões, é só conceito mesmo, tá? Então, juros simples, o juro incide somente sobre o principal e se usa taxas proporcionais. Como assim, Lucas? Assim, olha só, deixa eu pegar aqui. Quando eu estou falando de juros simples, como o próprio nome diz, eles são mais simples. Ou seja, eu botei 10 mil, ok? Por um ano, a juros simples, com 1% ao mês. O que acontece na prática é o seguinte, vamos lá. No primeiro mês, né, se fosse 10% ia ser 1.000, ou seja, no primeiro mês rende R$100 de juros. R$100 de juros. No segundo mês, vai render quanto? Exatamente os mesmos R$100 de juros. Por que isso, rapaziada? Porque esse 1% ele incide sempre sobre esse principal aqui. Ok? Já nos juros compostos, o que acontece na prática é o seguinte, olha só. Vamos de novo, juros compostos aqui, que é o contrário. Nos compostos é mais complicado, tá? Complicado. Ou seja, botei também 10 mil, ok? 1% ao mês, ok? E coloquei isso por um ano. Volta. Por um ano. Primeiro mês tem os juros. Você não tem? Sim. Né? Primeiro mês, quanto é que é o principal? 10 mil. 1%, R$100 de juros. Tá, Lucas, mas tá igual, cara. Calma. No segundo mês, o que vai acontecer? Esses R$100 de juros, ele se junta aqui sobre o capital inicial. Ou seja, tem o que chama de juros sobre juros. Esses juros incorporam o capital inicial. Então, fica com a base para calcular os juros, fica R$10.100. Ou seja, fica aqui R$101 de juros. R$101 de juros. E aí agora esse cara incorpora aqui, ou seja, tem juros sobre juros. Isso é juros compostos, ok? Outra coisa, então, naturalmente, quanto maior for o período, mais será os juros gerados pelos juros compostos, ok? Outra coisa importante é que nos juros simples, como não tem juros sobre juros, 1% ao mês vai ser igual a 12% ao ano. Simples assim. Porque não tem juros sobre juros. Já nos juros compostos, como eu tenho juros sobre juros, 1% ao mês vai ser 12,68% ao ano. Nossa, como assim, Lucas? Olha, porque a cada mês ele vai girando. Lembra que os juros ele volta, vai somando. Então ele dá mais ao final de um ano. Claro, que tem 12 meses, ele vai dando essa bola de neve de juros sobre juros. Ok? É por isso que tua dívida às vezes é pequenininha, os juros compostos no longo prazo fica impagável. Nossa, eu devia só R$100, agora eu devo R$1.000, R$1.000, R$3.500. Claro, tem juros sobre juros, entendeu?
Se fosse juros simples, seria sempre sobre o valor que tu deve. Como é juros sobre juros, são juros compostos, ele vai gerando mais. Então, no longo prazo, quanto maior for o número de períodos, os juros compostos vai ficando bem maior, né? Obviamente, tá bom? Então, se diz que aqui, nos juros simples, em que os juros incidem somente sobre o principal, aquilo que eu botei ali, né? Nunca tem juros sobre juros, se usa taxas proporcionais, ou seja, 1% ao mês é 12% ao ano. Já que em juros compostos, onde existe juros sobre juros, os juros do próximo mês vai incorporando ao principal para ir formando, que se chama de taxas equivalentes, onde 1% ao mês vai ser 12,7% ao ano, porque tem juros sobre juros, tá? Tranquilinho, só alguns conceitos mesmos, tá bom? Aí, normalmente a prova vem perguntando sobre taxa real, normal, tá? Então, olha só, em um período onde a inflação foi de 6, e se o cliente obteve as seguintes rentabilidades: no fundo ganhou 8, ou seja, ganhou mais que a inflação. Na poupança ganhou 5, ou seja, ganhou menos. Opa, aqui ficou estranho, né? Vou ter ali. Então, no fundo ganhou 8, ou seja, ganhou mais. Na poupança ganhou 5, ganhou menos, que é bem comum, aliás, tá? Em ações ganhou 9, ganhou mais. Com relação à rentabilidade real, vamos lembrar que a rentabilidade real é aquela que é calculada após a inflação. A nominal é a antes da inflação e a real é após a inflação. Com relação à rentabilidade real, pode-se afirmar que foi, respectivamente, foi maior, menor e maior, né? Então, positiva, cadê? Positiva, negativa e positiva. Tá aqui, ó, letra D. Foi maior, foi menor e foi maior, ok? Então, positivo, não, também não e também não. Por quê? Eu tive uma rentabilidade maior, 18%. A poupança foi rentabilidade real negativa, porque ela ficou abaixo da inflação, e depois as ações ficaram acima da inflação também, ok? O que importa é que o teu rendimento, o teu ativo tenha rentabilidade real positiva, ou seja, renda acima da inflação, ok? Ou seja, letra, vim aqui a animação, cadê você? Obrigado, surgiu. Letra D de dado, rentabilidade real positiva, negativa e positiva. Tá bom, rapaziada? Bem tranquilo, né? Nada de muito mistério aí. Por enquanto é isso. Te espero na próxima aula. Ó, beijo pra você. Vamos junto até o final. Tô junto contigo, hein? Te espero na próxima aula. Tchau!